Graças a Deus, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar de um assunto bem interessante. Esses dias eu estava ouvindo o Paulo, que é o cantor do Drop, falando sobre João, falando sobre a canção dele. Em Mateus 3 diz assim: A voz de um clamando no deserto, preparai o caminho do Senhor, fazei planos seus caminhos. Está falando de João, o que ele vem a fazer realmente, o que ele tinha feito. E Jesus pergunta aos fariseus, né? Essa autoridade a João, por quem foi dada? Pelos homens ou por Deus? Eles não responderam, porque eles tinham medo da resposta que eles iam dar, porque eles sabiam que ele era um profeta. Eles sabiam. Jesus também falou que ele era um profeta. E é bem interessante porque ele vem as primeiras pregações dele é arrependimento. Pedro, a primeira pregação dele foi arrependimento também, para as pessoas se achegarem a Deus. Então, eu acredito fielmente que a pregação das pessoas que querem fazer as pessoas se achegarem a Deus, sem dúvida, é o arrependimento. Sem arrependimento não há outro passo. Você pode fazer obras, pode fazer de tudo, mas sem arrependimento é impossível. Então você que está começando a pregar para as pessoas, é um ponto muito importante de pregar sobre esse arrependimento. Sobre o arrependimento. Esses dias eu ouvi uma coisa bem interessante. As três cruzes. Tem um morrendo em pecado, do lado de Jesus Cristo. E tem um outro morrendo para o pecado, porque ele se arrependeu do seu pecado. Ele reconheceu que ele é um pecador e que Jesus Cristo é o Rei. E um está morrendo pelo pecado, que é Jesus Cristo. Então não há como se chegar a Deus sem essa terceira cruz, que é a cruz que está no meio, a principal. Mas com certeza as pessoas têm essas duas opções: ou morrem em pecado, ou morre para o pecado. E os caminhos são totalmente diferentes. O que morre no pecado, com certeza, vai à condenação eterna. Aquele que morre para o pecado, nós vemos de Jesus Cristo a resposta dele: hoje mesmo você estará comigo no paraíso, né? Ele se batizou? Não, não se batizou. Ele era justo? Era injusto, era um ladrão também, igual o outro que estava do lado. Mas ele recebeu a misericórdia de Deus no último momento da sua vida. É um exemplo muito lindo para a gente ver. Só que não é por isso que você vai querer aceitar a Jesus Cristo só no último dia da tua vida. Mas é válido, vai se salvar, se verdadeiramente se arrepender. Agora, caso contrário, se for fingimento, vai ser condenado. Então, porque ninguém consegue enganar Deus. Ninguém consegue enganar Deus. Então, que nós preguemos verdadeiramente a palavra de Deus, que um delas é arrependimento. É necessário para que haja uma salvação genuína, não a de mentirinha, que muitas vezes as pessoas se enganam, que são salvos, mas estão vivendo no pecado. Estão fazendo tudo o que Deus abomina e falam que são salvos. Então não adianta a gente querer enganar os outros e muito menos a Deus, que não vamos conseguir enganar a Deus. Deus é justo e que nós possamos pegar sua misericórdia enquanto há tempo. Quanto à vida, há esperança, diz a palavra de Deus. Então que nós possamos pregar isso para as pessoas, que nós possamos também sempre estar meditando nisso. João pregou, Jesus pregou, Pedro pregou, Paulo pregou isso, João Batista, o outro João, Tiago. Gente, é a Bíblia toda falando sobre isso, e que há dois caminhos.
mas quem escolhe somos nós. Deus nos deu essa opção de escolher para onde que a gente vai a eternidade. E é estando vivo que nós escolhemos. Depois de morto já era. Não há mais volta.